Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. E de antemão eu quero pedir para vocês que vocês não saiam daí até o final desse vídeo, que vocês assistam a todo o conteúdo, porque hoje eu quero trazer uma palavra de esclarecimento. Haja vista que os dois últimos vídeos que nós postamos aqui no canal, de certo modo, trouxeram alguma dificuldade ou algumas dúvidas para muitas pessoas que nos pediram: Alexandre, grava um vídeo com maiores esclarecimentos, com maiores fundamentações, para que nós possamos compreender melhor essa questão de que todos os homens, em todos os tempos e lugares, são verdadeiramente filhos de Deus. Por isso, fique aí, porque hoje nós queremos abrir uma janela, abrir um horizonte diante dos nossos olhos para melhor compreensão. Já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de acionar todas as notificações. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, existe um conceito muito conhecido, um conceito estabelecido no meio cristão, sobretudo no meio cristão protestante evangélico. É um dogma que fala que só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu Salvador do ponto de vista da pregação do evangelho histórico. Ou seja, eles dizem que é necessário que alguém escute a pregação do evangelho histórico, conforme está em Mateus, Marcos, Lucas e João, e então essa pessoa, aceitando a esse Jesus, ela se torna uma filha de Deus. Do contrário, essa pessoa não seria filha de Deus, seria uma mera criatura. Entretanto, lendo a Escritura com maior cuidado, lendo a Escritura como um todo, fora de todos os arranjos teológicos que se costuma fazer, nós percebemos que quando a Escritura fala acerca da filiação, ela nos coloca essa questão da filiação em duas perspectivas. A primeira perspectiva, ela fala acerca da natureza dos filhos de Deus, e a segunda perspectiva, ela fala sobre a posição dos filhos de Deus. Não fazer essa devida distinção entre natureza e posição é o que gera muita confusão na mente de muitas pessoas. Falando acerca da natureza dos filhos de Deus, nós temos que olhar logo para o início da Escritura, quando diz que Deus, ao criar o homem, Deus soprou nas suas narinas o seu próprio espírito, o seu fôlego de vida, o ruá divino. Ou seja, o homem criado, ele recebe como a quintessência do seu ser o próprio Logos divino, o que o faz ser a imagem e semelhança de Deus. Este homem criado originalmente, nós vamos perguntar para a Bíblia sobre a sua natureza, e em Lucas capítulo 3, versículo 38, nós vamos ter a resposta, quando lá é dito que Adão, conforme fora criado pelas mãos de Deus, ele foi criado filho de Deus. Portanto, uma vez que nós sabemos que Adão, este primeiro, ele não somente, o seu nome quer dizer humanidade, mas ele representa toda a humanidade, logo todos os homens criados em Adão são a sua semelhança, filhos de Deus, conforme o testemunho da própria Escritura. E depois nós vamos encontrar dezenas de outros textos afirmando a mesma coisa. Quando você lê Isaías 42:5, diz que Deus dá o seu Espírito a todos os homens que andam sobre a terra, e é esse Espírito divino que é a própria filiação que faz do homem um filho de Deus. Ao adentrar as páginas do Novo Testamento, Jesus, muito antes da sua morte, da sua ressurreição, das teologias fabricadas na patrística, na escolástica, depois do movimento de reforma, depois do movimento evangélico, muito antes de tudo isso, Jesus, ele não hesitava em dizer a todos os homens abertamente, a escribas, fariseus, as multidões, dizendo: a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai Celeste. Ou seja, todos os nossos pais terrenos, eles certamente serviram para nos trazer ao mundo, mas o único Pai verdadeiro, por excelência, que é a causa primeira de todos os seres, é o Pai Celestial. Ele é aquele que gera, que fecunda, que traz à existência a todos os homens com o seu próprio sopro de vida. Daí Jesus ensinar-nos a orar, dizendo: ao orardes, vocês não devem orar
pai meu, ou pai da minha igreja, ou pai do meu grupo, ou pai da minha etnia, mas Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, é o Pai de todos os homens. E isso nós vamos encontrar em todo o restante dos evangelhos, também nas epístolas de Paulo, claramente esta fundamentação. É lógico que esse homem criado originalmente filho de Deus, ele se perdeu. Nós sabemos da história original do homem, quando ele pecou, quando decidiu viver por si mesmo e se tornou, portanto, agora um filho errante. Basta você olhar para a história, para a parábola do filho pródigo. Assim como o filho pede para o pai os seus bens porque ele quer viver a sua própria vida fora da casa do pai, assim é o homem. A parábola do filho pródigo, ela foi contada para ilustrar e para se referir a esse homem criado originalmente, filho de Deus, que dizendo para o seu próprio pai, disse, quero viver a minha própria vida. E agora o homem, então, longe de Deus, habitando uma terra distante, ou seja, totalmente morto nos seus delitos e pecados, ali nós temos um filho autêntico de Deus fora da casa do pai. Nós temos um filho separado do pai, mas filho, continua a ser um filho. Até que um dia, quando a luz o ilumina, diz o texto sagrado, caindo em si. Ou seja, ele volta para dentro de si e agora ele consegue refletir acerca de sua natureza, de quem ele é. E então diz o texto lá da parábola do filho pródigo, caindo em si, disse o filho pródigo, na casa do meu pai. Ou seja, ele ainda não tinha retornado, mas ele sabia que ele tinha um pai. Então, nesse primeiro momento, nós vemos a Escritura claramente abordando a natureza de todos os homens, que a despeito do pecado, a despeito de estarem longe da casa do Pai, são filhos de Deus que precisam de retornar à casa do Pai. Por isso que a Escritura, num segundo momento, vai abordar agora a questão não mais da natureza, mas da posição dos filhos de Deus. Ou seja, aquele filho que lá naquela condição de pecado não pode ser reconhecido como filho e nem goza de todos os direitos de filho, ele precisa retornar para ser reestabelecido, para readquirir o direito de filho e de ser colocado na posição de filho. É isso que o apóstolo Paulo, em suas epístolas, vai chamar de adoção de filhos. Essa expressão, adoção de filhos, é uma expressão que procede de uma palavra grega, ruiotesia, né? Ruiotesia é uma palavra grega, uma palavra forense, que fala de um filho quando alcança a maioridade. Falando em termos aqui do Brasil, imagine quando um filho menor de idade alcança a sua maioridade, seus 18 anos. Neste momento, esse filho ele está habilitado agora para assumir toda a herança do seu pai. Então, Paulo vai usar esse termo ruiotesia para se referir à posição de filho, que quando o filho, então, volta para a casa do pai, ele é reestabelecido, colocado na posição de filho, e agora, então, ele calça as sandálias da filiação, as vestes da filiação e o anel da autoridade de filho. Este filho de Deus que retorna à casa do pai, antes filho em natureza, agora filho em posição. E o homem só adquire ou só readquire essa posição de filho por meio, então, de ele receber o Espírito de Cristo para dentro dele. É ao receber o Espírito de Cristo que ele é trazido de volta, pouco a pouco e lentamente, passo a passo, a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, estão os homens retornando à casa do Pai. Como diz no livro de Hebreus, capítulo 2, Deus está conduzindo todos os seus filhos à glória e um dia todos nós estaremos completamente redimidos, completamente reabilitados, completamente restaurados, transformados, para que possamos então viver plenamente como filhos, expressando todos os atributos do Pai. São essas as duas bases, a natureza de filho e a posição de filhos, que vai resolver todas as questões referentes à filiação de todos os homens em relação a Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você a compreender melhor e assim nós vamos crescendo na graça, no entendimento e crescendo também em vida. Não se esqueça de deixar aí o seu like,
Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acione todas as notificações. E eu aguardo por vocês no próximo vídeo.